Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 10 anos, atendendo jovens, adultos e idosos. E uma outra parte do meu trabalho é destinada à temática das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Hoje estamos aqui no nosso quarto episódio do podcast da Lama Luz e inicialmente eu pensei que eu continuaria falando, sobre as camadas do Muro do Silêncio. Pensei hoje em estar falando sobre a camada sociocultural e um aspecto que é bem importante nessa camada, que eu até falei no episódio passado, é falar sobre o machismo. E eu até gravei um episódio falando sobre isso. Mas no final eu fiquei com a sensação um pouco esquisita. Durante o episódio todo, na verdade. Eu tava com a sensação um pouco esquisita que era assim, poxa, eu acho que eu tenho coisas a falar sobre o machismo, como o machismo ele contribui com a temática do abuso sexual e tal. Poderia falar muitas coisas de como isso interfere na minha vida, mas ao longo do episódio eu fiquei sentindo falta de estar conversando com uma mulher, de estar escutando uma mulher falando sobre muitos aspectos que eu trouxe. Porque eu acho que o lugar de fala é mais significativo, assim. Então, eu fiz o episódio, mas depois falei assim, acho que vou tornar isso mais interessante e vou convidar uma pessoa que já convidei e ela já aceitou. E aí esse episódio falando sobre a camada sociocultural do Muro do Silêncio, sobre o machismo, vai ficar mais pra frente. E aí hoje eu vou abordar outro aspecto do Muro do Silêncio, que não vai ser esse, mas que também vai ser bacana a gente conversar por aqui. Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta não, na verdade foi um comentário de uma pessoa que eu abri uma caixinha de perguntas há algum tempo atrás e aí chegaram muitas coisas, só que eu fiquei com uma dificuldade de responder tudo ali pelo Instagram e tal. Tem alguns comentários, algumas perguntas que evocam para mim uma resposta um pouco mais ampla, assim, para ser mais compreendido. E esse comentário foi uma delas, assim, foi um dos comentários que eu senti que eu queria falar um pouco mais. E aí eu resolvi trazer esse comentário para cá, pra gente tá olhando de maneira um pouco mais cuidadosa e acaba tocando num aspecto no Muro do Silêncio que é bem importante, que é o Muro do Silêncio dentro da relação afetiva e sexual, né? Com um companheiro, uma companheira, namorado, namorada, enfim. O comentário tem a ver com isso e eu acho que é uma parte do Muro do Silêncio que a gente nem falou tanto, assim. Quando eu falo das camadas eu nem trago tanto essa parte e hoje eu vou falar sobre isso. Então, vou falar sobre o Muro do Silêncio também dentro das relações afetivas e sexuais. Uma parte disso. Mas, como eu tenho feito, em todos os episódios, eu queria fazer aqui um alerta de gatilho, porque é isso, a gente vai estar falando sobre a temática do abuso sexual e falar sobre essa temática sempre existe a possibilidade de que você que está me escutando entre em contato com alguns sentimentos, algumas memórias, algumas feridas, ou alguma situação, ou relato de alguma pessoa conhecida, e que isso possa gerar algum tipo de desorganização dentro de você. E aí eu sempre faço alerta de gatilho para que você que está me escutando possa se permitir, se dedicar a conhecer um pouco mais sobre essa temática, mas que você possa fazer isso também prestando atenção a como você está vivenciando esse acesso, o que é que isso está gerando em você e tal, para que você também tenha uma espécie de autocuidado e você possa ver quais são as reverberações que isso gera em você para você poder cuidar disso. Então, se alguma coisa se desorganiza muito, que você possa procurar ajuda, enfim, coisas desse tipo, porque, como eu sempre falo, falar sobre abuso sexual é encontrar um equilíbrio entre a necessidade de tocar na temática, de alguma forma desconstruir esse muro do silêncio e, ao mesmo tempo, cuidar para que esse contato não precise ser mais sofrido do que realmente é, sabe? Quando você não tem cuidado com esse acesso. E aí, o comentário que gerou a minha vontade de trocar mais com vocês aqui nesse episódio foi assim, uma pessoa colocou: eu acho que a minha namorada sofreu abuso, mas ela não conta nada.
Fico em dúvida, se pergunto. Esse foi o comentário e o que me vem logo de cara quando eu vejo esse comentário é assim, falar sobre uma coisa de ordem tão prática desse tipo, né? Se pergunta ou não se pergunta, sempre é delicado, né? É delicado porque se essa pergunta cabe ou não, vai depender muito do contexto da relação de vocês. Fiquei aqui pensando algumas coisas, né? Algumas coisas que você poderia avaliar. Avaliar no sentido de, sei lá, tentar avaliar do tipo, há quanto tempo vocês estão juntos? Uma outra coisa é, vocês têm um certo hábito, um certo costume, uma certa abertura de conversar entre vocês sobre assuntos que são mais delicados, que são mais densos, conteúdos mais emocionais, assim, que remete à história de vida de cada um. Vocês têm essa abertura no relacionamento. E ainda pensando em outro ponto que, assim, qual é ou quais são, né, os comportamentos, os sinais, os indícios de que você sente na relação com a sua namorada que faz você pensar que ela pode ter sido abusada sexualmente. Eu acho que refletir um pouco sobre isso, acho que é interessante para você pensar, talvez como está se aproximando da sua namorada a partir disso. Lembrando, logicamente, que isso pode ser somente uma impressão sua, quando você para avaliar sobre esses indícios, talvez você possa até, enfim, refletir se realmente ela passou ou não, porque é isso, você pode achar e pode ser que ela não tenha passado por nada, mas vamos, de alguma forma aqui, imaginar que ela passou. Então, assim, a depender de que comportamentos ou que indícios são esses e do quanto vocês têm disponibilidade para conversar sobre coisas mais densas, isso já pode ser um caminho de você poder sinalizar para ela algo que você percebe, algo que você sente e, enfim, vamos supor, por exemplo, que você sinta que existe algum tipo de tensão, algum tipo de algo delicado na relação sexual de vocês, que é uma coisa comum de acontecer, né? Então isso já pode virar um mote, onde você talvez não tenha que chegar perguntando se ela foi abusada sexualmente ou não, partindo desse pressuposto, mas você pode falar, talvez, se tiver abertura, sobre a relação, se é isso que você percebe e tal, e isso pode dar espaço para falar ou não, enfim. Mas falar sobre isso é interessante, por quê? Porque o relacionamento afetivo e sexual, né, especificamente, ele é um ambiente que para as pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência é um ambiente ambíguo, como vários outros, né? Tem que pensar em família também, é um ambiente super ambíguo, a depender da situação de cada um. Mas eu digo que é ambíguo por quê? Porque muitas pessoas elas têm uma vontade de se relacionar afetiva e sexualmente com outra pessoa e então tem ali um vetor que a leva a se aproximar de outras pessoas, mas dependendo de cada caso, a própria relação ela serve de muitos gatilhos, ela serve de vários momentos onde a pessoa adulta que foi abusada ela entra em contato com muito sofrimento. Então muitas vezes não é fácil sustentar a relação afetiva e sexual, porque vai tocar em vários pontos desse grande muro do silêncio aí, várias dinâmicas, vários temas que são delicados, assim, que o abuso sexual de alguma forma atravessa, machuca, enfim, distorce e gera uma questão complicada, né? Então, a questão da relação de confiança mesmo, né? Então, a relação de confiança, muitas vezes, uma pessoa adulta que foi abusada sexualmente, a depender de quem foi que abusou sexualmente, né? Pode ter uma dificuldade muito grande de conseguir confiar numa outra pessoa. E aí, se a gente fala de uma relação afetiva e sexual, a gente pode estar juntando confiança com intimidade, né? Então, essa questão da relação sexual, de conseguir estar mais relaxada, porque o abuso sexual, de alguma forma, pode
trazer essa imagem congelada desse trauma, e aí quando a pessoa está diante de uma nova relação sexual, diante de uma pessoa que de alguma forma se aproxima muito dela, então isso pode evocar muita coisa. Sei lá, imagina que foi uma pessoa muito próxima a ela, em que ela confiava muito, que ela tinha muita intimidade, e foi justamente essa pessoa que abusou sexualmente dela. Então, essa aproximação entre confiança, intimidade, carinho e violência, dor, algo que aprisiona, algo que de alguma forma sufoca, que quase que coloca em xeque a sobrevivência da pessoa, seja emocional, psicológica ou até física. Então essa aproximação acaba sendo difícil, porque quando chega na idade adulta uma relação afetiva e sexual é como se alguns pontos são semelhantes, né? Eu ia falar similares, similares ou semelhantes, né? Então isso pode ser uma questão super difícil, o próprio contexto sexual de ter toques, de ter relações, ter penetração, enfim, tudo isso é algo que pode ser muito, mas muito delicado, porque pode evocar muitas memórias, muitas lembranças, muitas feridas que podem ser que não estejam cicatrizadas. Então tem ali uma dificuldade. Então muitas vezes a pessoa ela quer estar junto e ao mesmo tempo ela não consegue. Então ela quer estar junto e para o companheiro ou companheira que está do outro lado, ele pode não entender nada. Porque como assim essa pessoa está disponível, quer se relacionar, daqui a pouco ela sai de perto, daqui a pouco ela não está mais disponível, então some, ou então fica fria, congela, enfim. Ou começa uma relação sexual super com desejo, com tesão, e daqui a pouco entra numa crise de choro profundo. Então assim, quem está do outro lado, quem é o companheiro ou companheira, pode ter muita dificuldade de conseguir acompanhar toda essa ambiguidade entre quero, não quero, quero estar perto, quero estar longe, amo e ao mesmo tempo não suporto estar junto porque me lembro de outras coisas, enfim, é algo bem complexo mesmo. Tem um filme que é muito bom, que fala um pouco sobre essa dinâmica do relacionamento em um contexto de abuso sexual de uma das partes da mulher, que tem na Netflix, se chama Bliss, Terapia do Prazer. Agora sim, esse filme é um alerta de gatilho bastante, porque é um filme denso, assim. É um filme que tem algumas falas, assim, da lembrança que a mulher tem, porque ela não lembrava do abuso sexual dela e tal, e a lembrança que ela vai tendo durante o relacionamento é algo complexo pra caramba e tal. Então, assim, eu sugiro realmente que assista quem tiver com recurso, talvez, para entrar em contato com falas, com coisas densas. Não é um filme de se assistir de qualquer forma, a qualquer hora, a depender de como você tá. Mas um trecho desse filme que eu acho muito significativo é que a mulher, vou dar um pouco de spoiler aqui, a mulher que foi abusada sexualmente, depois que ela lembra do abuso, ela não consegue ficar na relação com o marido dela, que ela amava bastante. E aí tem um momento que ela precisa ficar só, e depois ela vai passar por um processo de terapia, de cuidado, de grupos e tal, e o tempo no filme sugere que depois ela ficou mais em paz com esse conteúdo. E quando ela volta a conversar com o marido, tem uma cena que eu acho tão bonita assim, porque ela chega pro marido, eles brincam, fazem uma brincadeira de se você me ama, é uma brincadeira que eles fazem lá, de se você me ama, você faria determinada coisa. E aí ela pega e fala isso, ela chama o rapaz, o homem lá pra brincar de se você me ama, e ela fala isso, se você me ama, você vai entender que eu precisei de um tempo para separar você do meu abuso. Essa frase é muito significativa, porque nos relacionamentos afetivos sexuais acontece muito isso. A relação com uma outra pessoa que você pode amar profundamente se mistura muito com a vivência traumatizante do abuso sexual. E muitas vezes é difícil separar uma coisa da outra. Então, existe essa camada aí de um muro do silêncio dentro da própria relação afetiva e sexual, sabe? E aí, voltando pro comentário, né? Me direcionando agora para um namorado que entrou em contato lá, tá vendo no comentário, é importante que você possa pensar, né? Pensar no como se aproximar dessa temática. Porque como eu tô falando aqui, pode ser que se a sua namorada tiver passado por isso, não signifique que ela não conta pra você porque ela não confia em você. Pode ser que ela até confie, pode ser que ela até tenha uma relação de segurança com você e tal, mas talvez ela não tenha uma segurança muito bem dela consigo, assim. Talvez ela não tenha uma segurança
de que ela pode adentrar nesse quarto escuro que é o abuso sexual e que ela possa, de alguma forma, ficar bem ou não se desestruturar, não se perder num labirinto de memórias e sofrimentos e tal. Então pode ser que para ela seja difícil fazer isso, então não é tão fácil bater nessa porta aí e dizer assim, olha, vamos falar sobre isso, porque pode ser que ela não sinta que ela não consegue dar conta. E é importante para você também, em algum nível, saber respeitar isso, sabe? Muitas vezes uma pessoa adulta que foi abusada sexualmente, ela tem uma dificuldade muito grande de colocar limites, de entender qual é o limite dela, porque os limites dela foram violados em vários níveis, inclusive do próprio corpo, né? Então, pode ser que seja significativo uma mulher ou um homem conseguir olhar e ver que alguém está dizendo assim, olha, você quer falar sobre tal assunto, e ela poder ter a força de dizer não, isso daqui não consigo dar conta disso ainda, e ela poder se localizar diante desse limite do que é que ela pode dar conta ou não e tal. Então, se você quiser se aproximar dela, é importante que você também saiba respeitar esse limite, que não cabe a você julgar e avaliar se ela tem ou não tem que falar, se ela pode ir além ou não pode. Então, é como se você pudesse fazer um convite, mas sabendo que a resposta cabe muito a ela, sabe? Entrar em contato com isso ou não. E é isso, né? Mas trabalhar com abuso sexual, você aproximando dessa temática, sempre é isso, né? Sempre são as várias possibilidades. Nunca se tem uma receita que diz faz assim, assim, assim. Porque ao mesmo tempo que eu estou aqui falando para você que é importante você respeitar, caso exista um limite dela em compartilhar essa experiência, ao mesmo tempo você se disponibilizar para escutar ela de maneira cuidadosa, respeitando caso ela não queira, mas se você se disponibiliza para dizer assim, olha, percebi alguma coisa e não sei se faz sentido ou não, mas queria dizer para você, se você quiser conversar, eu estou disponível e tal, isso pode abrir um espaço ainda maior de segurança para ela poder compartilhar algo com você. Porque muitas vezes uma pessoa adulta, seja ela homem ou mulher, uma pessoa adulta que foi abusada sexualmente, ela tem muitos muitos receios de compartilhar essa experiência com um companheiro ou companheira. Já atendi várias pessoas que tinham relacionamentos bem estabelecidos, mais de 10 anos de relação e tal, e que tinha essa contradição, assim, é interessante atualizar isso na terapia, porque muitas pessoas chegaram dizendo assim que tinha uma relação onde tudo era falado, mas o abuso sexual não era. É interessante pensar isso, como caramba, o abuso sexual é um tema tão importante, mas é como se é algo tão escondido que a pessoa nem contabilizava no rol das todas as coisas que são faladas no relacionamento. Então eu tenho uma relação muito transparente com minha companheira, a gente fala sobre tudo. Opa, não, abuso sexual a gente não fala. Então, com alguns clientes, a gente teve que atualizar esse lugar de que eita, nem tudo se fala. Então, muitas vezes as pessoas adultas têm muito medo de poder falar e ser de alguma forma questionado ou questionada, né? Sei lá, do companheiro ou companheira não acreditar, julgar, perguntar coisas difíceis, né? Tem uma pergunta que eu vejo que muitas vezes a pessoa não faz por maldade, quem está escutando, né? Não faz por maldade, fica tentando tentar entender como era a situação. Então é uma pergunta que é tão difícil, assim, que é, sei lá, uma pessoa querendo entender e chegar assim, mas por que é que você não contou na época pra ninguém? A pessoa pode fazer isso sem necessariamente estar fazendo, querendo jogar peso em cima de quem foi abusado, sabe? Mas muitas vezes, a depender de como essa pergunta seja feita, isso pode gerar um sentimento de culpa tão grande que a pessoa adulta já possa sentir, sabe? A pessoa adulta, ela tem muita dificuldade de compartilhar por medo de ter algum tipo, a depender de como o outro pode receber, isso pode deixar ela muito mais vulnerável mesmo e tal. E tem uma outra coisa que, assim, muitas vezes a pessoa adulta também tem dificuldade de compartilhar isso com o companheiro ou companheira com medo de ser visto ou vista como uma pessoa muito problemática, sabe? Como uma pessoa muito pesada, porque muitas vezes a pessoa já se sente assim, sabe? Como se uma pessoa adulta, ela sente como se ela tivesse, sabe? A minha imagem na cabeça, assim, como se ela, sabe aquelas bolas de prisioneiro que aparecem em desenho animado de antigamente, assim, como se fosse uma bola de ferro, assim, que está preso no pé da pessoa. Então, muitas vezes uma pessoa adulta que foi abusada sexualmente, eu já me senti muito assim,
ela sente que ela carrega essa bola de ferro para onde ela vai, assim, para onde ela passa, ela sempre está ali com aquela sombra ali por trás que dificulta a caminhada dela, que pesa mais do que outras pessoas, que faz com que as alegrias sejam muito mais fugazes e as tristezas sejam muito mais constantes e pesadas e intensificadas. Então, muitas vezes chegar para uma pessoa, um companheiro ou companheira que você quer manter na relação e você trazer esse nível de peso, é como se eu falasse assim, caramba, essa pessoa vai me achar muito problemática, muito traumatizada, essa pessoa vai querer ir embora, porque quem é que vai querer compartilhar a vida com uma pessoa tão traumatizada assim? Tem uma expressão que eu já escutei com mais de uma cliente minha, agora só mulheres falaram sobre isso, dizendo que quando eu penso nessa questão da sexualidade, né, a dificuldade, por exemplo, de se relacionar sexualmente, de se sentirem, sabe, um brinquedo quebrado, sabe, como se eu não sei funcionar bem, eu não funciono bem, então quem é que vai querer se relacionar com alguém tão problemático quando existe, sei lá, tantas outras mulheres aí, tão mais disponíveis, sem muito trauma, mais leves e tal, então a pessoa adulta, se um companheiro ou companheira chega e diz, olha, tô sentindo alguma coisa e tal, e não sei se tem a ver com isso ou não, mas se você quiser conversar, então essa pessoa pode se sentir segura que terá um companheiro ou companheira que está disponível para poder adentrar nesse quarto escuro com ela de alguma forma. Não que você vai ter que ser o terapeuta dela, sabe? Porque eu acho que não dá certo isso. Muitas vezes chegar junto desse tema talvez seja para poder fazer companhia, dizer que está ali e tal, e talvez até entrar no processo de cuidado, de talvez orientar para se procurar um profissional mesmo e tal, que possa ajudar, enfim. Não é que o companheiro ou companheira vai ter que ser terapeuta da outra pessoa, da pessoa adulta, né? Mas muitas vezes ter disponibilidade para receber um pouco dessas histórias e não deixar a pessoa em silêncio ajuda muito. A pessoa sentir que pode contar, que ela não precisa estar tão sozinha, tão isolada, porque é isso, né? O abuso sexual gera muito esse lugar do isolamento, né? Então isso pode ajudar a pessoa a se sentir menos sozinha. Volto a dizer, tudo não tem uma resposta só. Acabei de falar que é para você ter cuidado com os limites, saber respeitar, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa boa na relação se você se mostra cuidadosamente disponível para poder receber um pouco dessa carga, caso haja, né? Mas ainda tem um último ponto, não queria que essa resposta ficasse tão grande, mas já está ficando. E tem um último ponto que eu queria falar para você ainda, que fez o comentário, que é importante que você pare para avaliar, caso você realmente esteja disponível para poder abrir esse espaço com a sua namorada, é importante que você pare para avaliar como você lida com a temática do abuso sexual. Como você lida com os valores que são colocados em xeque através da experiência do abuso sexual, como você lida com família, sexualidade, violência e tal, como você lida com todo esse contexto para você estar disponível, sabe? Porque eu não estou dizendo nem que ela foi abusada sexualmente, nem posso garantir como foi a situação dela. Mas, depois de tantos anos trabalhando com isso, eu posso dizer para você que se ela tiver sido abusada sexualmente, é possível que a história que venha do lado dela pode ser uma história que não seja nem um pouco agradável. Então, você pode estar disponível para poder escutar ela falar sobre o abuso dela, mas você não tem a mínima ideia do que é que vem, quais são as coisas que vem nessa história. E aí, se você de alguma forma não para se abrir, para conhecer mais essa temática, se é um universo um pouco distante de você e compreender um pouco mais. E talvez você, quando ela começa a falar da história dela, pode ser que você tenha reações, pode ser que você tenha posturas que podem facilitar ou dificultar com que ela continue nesse exercício de sair do silêncio dela, sabe? Então, não é somente você chegar e falar, olha, estou disponível, é você também olhar para você e falar, tá, estou disponível como? E se ela traz determinados aspectos, como é que eu lido com isso para não ter que julgar, para não ter que culpabilizar, para não ter que, de alguma forma, fazer algo que ela pode sentir. É como se você chegasse para falar assim, batesse na porta e falar assim, olha, estou disponível para te escutar. E a pessoa pode acreditar nisso e depois ela dá de cara com o muro do silêncio e aí diz, caramba, tá vendo, eu achei que podia contar, mas vejo que não posso contar, é melhor voltar para o meu silêncio.
Então, assim, é importante que você também se abra para isso. Eu estou muito falando do Muro do Silêncio e, enfim, vou começar a puxar uma hashtag que eu acho que é significativa para isso, que é Seja um Tijolo a Menos. Então, de alguma forma, estando mais ou menos consciente, toda pessoa que não sabe muito sobre abuso sexual, que não conhece essa realidade, ela potencialmente é um tijolo a mais no Muro do Silêncio. Um tijolo a mais em que sentido? Um tijolo a mais de, por não ser algo que você conheça, caso esse tema chegue até você, vindo de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa adulta, de um familiar, de alguém do trabalho e tal, um companheiro ou companheira, se você não para conhecer um pouco sobre essa realidade, é possível que quando esse assunto chegue em você, você seja um muro onde esse assunto bate e volta. E a pessoa traz algo para você e sai com aquilo de novo sem conseguir trocar mais de perto com você. Então é como se ser esse tijolo do silêncio é você não deixar com que esse silêncio, que essa voz da pessoa adulta possa ganhar espaço para não ter que se abafar. Por mais que você não vá ser terapeuta dela, você pode deixar com que ela chegue, que ela tenha o direito de falar sobre isso, que a dor dela é legítima e talvez vamos ver o que a gente vai fazer com isso, vamos procurar um profissional e tal, tal. Então, não ser um tijolo do muro do silêncio é com que essa voz da pessoa adulta chegue e não tenha que bater em você e voltar. Volta para o teu canto da parede. E sim, ela chega até você e você dá uma passagem mais ou menos fluida para ela poder continuar ganhando outros espaços e vendo o que faz com isso, sabe? Então, se você não para refletir sobre o abuso sexual, é possível que você diga assim, olha, quero estar contigo. Mas quando a pessoa chega, você tem algum tipo de postura que ela bate e volta. Eita, o aviãozinho passando aqui. De vez em quando passa aqui, eu vou deixar o sonzinho acontecendo aqui. Então é importante que você também pare para pensar sobre isso, sabe? Para que a relação afetivo-sexual não seja mais uma camada desse muro do silêncio, onde apesar de ter uma relação íntima, uma relação de convivência e tal, não se tem uma abertura, ou se tenha reproduções de falas sociais e tal, que julgam, culpabilizam e tal, e que a pessoa adulta não consiga se expressar, sabe? Então é importante para você que acredita que um companheiro ou uma companheira passou por isso, entender um pouco melhor dessa temática, sabe? Então, pessoal, a gente poderia falar um pouco mais, né, sobre essa camada do muro do silêncio que é vivenciada nas relações afetivas e sexuais, mas hoje eu estou querendo fazer talvez um episódio um pouco mais curtinho mesmo e quis aproveitar do comentário para ampliar e trazer outras coisas. Mas é isso, eu estou muito atento, muito com essa intenção de poder ir falando sobre como o abuso sexual acaba se espalhando em várias áreas da nossa vida, né? Nossa vida particular e nossa vida em sociedade, né? E a partir do momento que a gente vai percebendo essas várias camadas do muro do silêncio, esses vários aspectos, a gente também pode pensar como é que a gente pode também ser esse tijolo a menos, né? Ser essa pessoa que pode contribuir com isso. Como é uma dinâmica estrutural, não é somente um terapeuta que pode contribuir com isso. Não é somente você que passou pela experiência do abuso sexual que pode estar escutando aqui e sendo beneficiada e ajudar outras pessoas vítimas, mas é assim, é qualquer pessoa. É qualquer pessoa que aprende um pouco mais sobre isso, que pode escutar outras pessoas, que pode estar atento às crianças, que pode não julgar um colega de trabalho, enfim. E a gente poder ir criando um olhar um pouco mais acolhedor mesmo. Acolhedor por reconhecer que essa temática existe, que atinja muitas pessoas e que quando essas pessoas começarem a falar mesmo é que a gente vai ter uma ideia do quanto isso é presente. E vamos lá, vamos criando uma sociedade que possa ser menos agressiva, menos julgadora, que seja menos silenciadora de tantas dores que existem, sabe? Então é isso, hoje eu vou ficando por aqui. Quero agradecer novamente ao Marcelo que está aqui dando esse apoio no podcast, na edição, nas trocas. Muito bom estar podendo fazer esse podcast um pouco mais solto, assim, de uma coisa que vem na cabeça, e o Marcelo está disponível para isso também, então está sendo muito legal. E é isso, se você quiser conhecer um pouco mais da temática, entra lá na minha página do Insta, né, o Guilherme Assunção, sem
o tio e sem cedilha, né? .psi, Guilherme Assunção .psi, sem o cedilha e sem o tio. Ou então manda um e-mail para cá, para esse podcast, né? Que é o dalamaluz@gmail.com, para poder trocar alguma ideia, fazer algum comentário, mandar uma sugestão, fazer alguma crítica, por que não? E a gente vai trocando, tá bom? É isso, pessoal. Espero que esse episódio contribua. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.